E hoje nós vamos falar aqui sobre um tema que é bastante oportuno, que são as drásticas consequências do abandono do canto gregoriano na liturgia. Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Matheus Junqueira. Eu conheci o canto gregoriano um pouco mais profundamente aos 15 anos, quando comecei a frequentar a missa no rito romano tradicional na minha cidade. Eu sou natural de Volta Redonda, aqui interior do Rio de Janeiro. E então, conhecendo, né, o canto gregoriano aos 15 anos, eu pude, né, ingressar no coro lá da minha cidade e comecei a cantar o canto gregoriano na missa juntamente com o coral. Eu já era músico, já tocava piano desde os 6 anos de idade. Com 14 anos de idade comecei a dar aulas já de teclado, de piano também, ali na minha cidade. Aos 18 anos eu terminei o curso técnico de teoria musical e harmonia e aos 22 anos eu entrei no seminário do Instituto Bom Pastor em Courtaland, que fica na França, né? Então, eu estudei um ano e meio em Brasília, depois fui para a França, estudei mais um tempo lá. E no seminário nós tínhamos a oportunidade de ter contato com professores da Escola Gregoriana de Paris, que é um instituto gregoriano que foi fundado em 1923, logo ali após o período da restauração do canto gregoriano, que foi iniciado por São Pio X. Então, tive a oportunidade de ter contato com excelentes professores e também de ter acesso a uma grande bibliografia a respeito do canto gregoriano, porque a maior parte da bibliografia a respeito desse tema está em francês atualmente. Então, ter aprendido francês me possibilitou também ter todo o contato com essa literatura. Bom, e voltando para o Brasil, né, no dia que eu conversei lá no seminário com alguns seminaristas que queria deixar o seminário e voltar para o Brasil, na mesma hora alguns já falaram: comece a dar aulas de canto gregoriano no Brasil, pois o Brasil precisa disso, né? Nós não temos professores quase de canto gregoriano no Brasil e há uma necessidade muito grande, porque a gente vê que cada vez mais cresce no Brasil o amor pela liturgia e, sobretudo, o amor pela liturgia tradicional. E muitas vezes os apostolados enfrentam dificuldades por não ter quem cante na missa ou quem possa preparar as pessoas que cantam nesses locais. E comecei, né, então, no início de 2023, a dar aulas online de canto gregoriano. Atualmente eu tenho mais de 80 alunos de todo o Brasil, dando aulas online de canto gregoriano, e até mesmo alunos do Chile e da Colômbia, um grupo de alunos da Angola também, interessados em aprender o canto gregoriano. Então, graças a Deus, a gente já pode ver, né, alguns frutos aí desse trabalho em relação ao canto gregoriano. Para quem não conhece, meu Instagram é Mateus, sem H, Mateus C. Junqueira. Podem acompanhar lá também um pouquinho mais do meu trabalho. Bom, então hoje nós vamos falar aqui sobre as drásticas consequências do abandono do canto gregoriano na liturgia. Ninguém pode negar em sã consciência que nós atravessamos uma crise muito grave, que a Santa Igreja atravessa uma crise desde o último século. E entre os elementos mais visíveis dessa crise, a gente pode ver as profundas mudanças que aconteceram na liturgia, sobretudo a partir da década de 1970. E entre essas mudanças na liturgia, a gente nota claramente a mudança do repertório musical que é executado nas missas. Então, basta você entrar numa igreja, numa paróquia comum hoje em dia, e assistir uma missa, e na grande maior parte das paróquias do Brasil você vai ver músicas que são cantadas de estilo da cultura pop, músicas que são indignas do templo de Deus e músicas que mais se parecem com o que a gente tem já do lado de fora da igreja. Então há uma grave decadência do canto, né, do canto na liturgia, e muitas vezes a gente encontra melodias, letras que são indignas não só da liturgia, mas mesmo da vida cotidiana dos cristãos. Nem mesmo fora da liturgia a gente deveria ouvir esse tipo de música, quanto mais dentro da igreja. Então, para a gente chegar a compreender essas consequências drásticas do abandono do canto gregoriano, nós vamos seguir o seguinte caminho. Em primeiro lugar, vou falar para vocês sobre a riqueza que é esse repertório, né? O que é o canto gregoriano, por que o magistério da igreja propõe o canto gregoriano como modelo supremo de música sacra, nas palavras de São Pio X, retomadas depois por muitos de seus sucessores. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a riqueza musical desse repertório. No segundo plano, nós vamos analisar a motivação de uma tão grave ruptura. Por que o canto gregoriano deixou de ser executado dentro das paróquias, dentro da liturgia, e por que então a gente teve essa ruptura tão grande com aquilo que a tradição multissecular fazia. E então a gente vai ver no terceiro aspecto as drásticas consequências que isso trouxe para a igreja e para as almas. Então, em primeiro lugar, é necessário que a gente fale um pouquinho sobre o canto gregoriano. A gente sabe que todas as religiões, no seu culto, no seu culto à divindade,
todas as mais diversas religiões utilizam do canto sagrado. Então, se você pega mesmo o islamismo, o judaísmo, as diferentes religiões, a gente vai encontrar lá uma forma de cantar, né? Isso porque as pessoas sempre entenderam que, ao falar com uma divindade, a gente não pode falar do mesmo jeito como a gente fala uns com os outros. E então, o homem sempre sentiu essa necessidade de acompanhar a oração que é feita, que é dirigida a Deus, através de um canto. Então, já na igreja primitiva, a gente sabe que os primeiros cristãos eles eram oriundos do judaísmo e nas sinagogas os judeus cantavam. Então a gente tem vários relatos disso na Sagrada Escritura, né? A gente sabe, por exemplo, que quando Nosso Senhor vai até a sinagoga e ele recita aquele trecho do profeta Isaías, né, como a gente vê no Evangelho, a gente sabe que Nosso Senhor, na verdade, ele cantila, porque as leituras nas sinagogas elas eram cantiladas e não simplesmente recitadas. Então os judeus eles se dirigiam, né, a Deus através de cânticos, né, e sobretudo através da cantilação e da salmodia. Ou seja, os judeus se dirigiam a Deus através dos salmos, e esses salmos eram cantados com uma estrutura que a gente conserva até os nossos dias no canto gregoriano. Então, quando a gente pega, por exemplo, as vésperas cantadas, né, então, no mosteiro, eles vão lá e os monges vão estar cantando, né, os salmos. In exitu Israele de Egipto, domus Jacob de populo bárbaro. Essa maneira de cantar os salmos, a gente herda então das sinagogas. Os primeiros cristãos, sendo oriundos do judaísmo, eles vão buscar nessa fonte, que era a liturgia das sinagogas, a sua maneira de cantar. A gente sabe também que Nosso Senhor e os apóstolos, eles cantaram. Então, na Quinta-feira Santa, no Evangelho de São Mateus, a gente vê que assim que Nosso Senhor termina, então, ali a última ceia com seus apóstolos, São Mateus vai dizer et hymno dicto exierunt in monte Oliveti, quer dizer, tendo dito o hino, eles saíram para o Monte das Oliveiras. Que hino é esse que Nosso Senhor canta justamente após ali a última ceia? Esse hino a gente sabe que era o Salmo 113, que era o salmo cantado pelos judeus por ocasião da Páscoa. Então, Nosso Senhor canta esse hino antes de sair para o Monte das Oliveiras. E vejam que beleza, né, o canto gregoriano tem, porque toda a origem do canto gregoriano vai estar ligada à origem daquele mesmo canto que Nosso Senhor e os apóstolos cantaram. Então, a gente sabe que esse Salmo 113, o Salmo In exitu Israel de Egipto, ele era cantado pelos judeus ali do primeiro século, né, da época de Nosso Senhor, ele era cantado exatamente com essa mesma melodia que a gente canta até hoje no canto gregoriano. Então era muito bonito, por exemplo, quando eu estava no seminário, né, e a gente sentava no domingo para poder cantar as vésperas, e quando chegava esse quinto salmo, que é o Salmo 113, In exitu Israel de Egipto, domus Jacob de populo bárbaro. Então, cantando esse salmo, eu pensava, estou cantando esse salmo aqui exatamente com a mesma melodia que Nosso Senhor Jesus Cristo e os apóstolos cantaram na última ceia. Então, o canto gregoriano, ele é o único canto que tem essa origem tão santa, porque ele é o canto de Jesus Cristo e dos apóstolos que foi sendo desenvolvido ao longo dos séculos pela igreja, né? Então, essa santidade do canto gregoriano, ela é muito manifesta, em primeiro lugar, por causa da sua origem. No segundo aspecto, o canto gregoriano também é muito santo por causa do seu uso. O canto gregoriano sempre teve um uso sagrado, né? No hino das vésperas de Natal, o hino Jesu Redemptor Omnium, tem um verso muito bonito que vai dizer o seguinte: Et nos beata quos sacri irrigavi tunda sanguinis, quer dizer, nós fomos regados pela bem-aventurada onda do sangue sagrado. Se nós, com tão poucos anos de vida, com as missas que assistimos, fomos regados por essa bem-aventurada onda do sangue sagrado, o que dizer então do canto gregoriano que vem sendo regado a cada Santa Missa pelo sangue sagrado, né, durante milênios, né, durante 2000 anos aí, desde que a igreja foi fundada. Então, a gente sabe que o canto gregoriano ele tem uma santidade muito especial, porque a origem dele é santa, o uso dele é santo, e a finalidade do canto gregoriano também é uma finalidade muito santa, porque no canto gregoriano tudo está muito bem disposto para a glória de Deus, para a salvação das almas e para a edificação, né, dos fiéis. Então, São Pio X, quando ele vai dizer que o canto gregoriano ele é o modelo supremo da música sacra, ele cita 3 notas do canto gregoriano que são muito importantes e que fazem dele, então, ser esse modelo supremo da música sacra. A primeira nota é a sua santidade. Como a gente já viu, o canto gregoriano é santo pela sua origem,
porque ele é o mesmo canto de Nosso Senhor Jesus Cristo e dos apóstolos, que foi sendo transmitido e desenvolvido ao longo dos séculos. Em segundo lugar, pela sua origem, né, pela sua origem, pela sua finalidade e pelo seu uso. Então, essas três características do canto gregoriano fazem com que ele seja um canto muito santo e mais santo que qualquer outro canto. Em segundo lugar, São Pio X destaca uma outra nota do canto gregoriano que se destaca sobremaneira no canto gregoriano, que é a sua beleza. O canto gregoriano ele é uma arte objetiva. Alguns, muitas vezes, nas faculdades de música, nos conservatórios de música, tendem a tratar o canto gregoriano como se ele fosse um mero capítulo da história da música. Era um canto ali primitivo, medieval, pouco desenvolvido, e ao longo do tempo a gente foi desenvolvendo cantos mais complexos. Né? Isso é falso. O canto gregoriano é um dos capítulos mais importantes da história da música. Mozart chega a dizer que trocaria todas as suas obras pela composição dos prefácios gregorianos. Beethoven vai dizer que se alguém quer aprender a fazer verdadeira música religiosa, tem que se inspirar no canto gregoriano. Gounod, apesar de ter composto várias obras e mesmo uma missa de Requiem, Gounod vai falar que nas suas exéquias ele queria que fosse cantada a missa gregoriana de Requiem. Então, os maiores compositores ao longo da história da música reconheceram essa beleza e essa maturidade artística do canto gregoriano. Então, a beleza do canto gregoriano ela é uma beleza objetiva. Alguém que diz que não gosta do canto gregoriano carece mesmo de um sentido estético, porque a beleza dele foi reconhecida mesmo por inúmeros autores, compositores da história da música. Por que a beleza do canto gregoriano é uma beleza objetiva? E São Pio X, então, vai dizer que, além da santidade do canto gregoriano, é a sua beleza que o faz ser um canto, um modelo supremo aí de toda a música sacra. A beleza ela é algo que tem três aspectos a serem considerados, segundo Santo Tomás de Aquino. O primeiro aspecto que a gente tem que considerar para dizer que uma coisa é bela é a sua integridade. O segundo aspecto é a ordem e o terceiro aspecto é a clareza nesses dois aspectos anteriores. Então, em primeiro lugar, o canto gregoriano ele é belo porque ele é íntegro. Um homem, por exemplo, que perde um braço, ele passa a ser menos íntegro do que ele era anteriormente. Um homem que tem os dois braços, ele é muito mais bonito. Quando ele perde um braço, ele perde algo da sua integridade. Assim como, por exemplo, num quadro de um artista, se eu causo ali um buraco, se eu removo um pedaço da tela, esse quadro ele passa a ser menos belo do que ele era anteriormente. Então, a integridade é um aspecto muito importante para a beleza de algo. Depois, o segundo aspecto é a ordem. Ou seja, quando eu chego num quarto totalmente desordenado, se esse quarto está todo bagunçado, e eu ordeno esse quarto, eu arrumo esse quarto passa a ser muito mais belo do que ele era anteriormente. Então, integridade e ordem, para Santo Tomás de Aquino, são dois aspectos fundamentais para a beleza de algo. No canto gregoriano, esses dois elementos eles estão perfeitamente colocados. O canto gregoriano é íntegro, não falta nada, não tem intervalos mal resolvidos, não tem dissonâncias, não tem tensões, não tem nada que turbe a alma. Ele é um canto perfeitamente íntegro. Por outro lado, o canto gregoriano ele também é perfeitamente ordenado, porque ele cumpre a finalidade para a qual ele foi feito. Ele é um canto que foi feito para glorificar a Deus, para elevar as almas ao cume da contemplação, e o canto gregoriano, então, ele cumpre perfeitamente essa sua finalidade, ou seja, tudo nele está ordenado para esse fim. Assim sendo, então, o canto gregoriano sendo íntegro e perfeitamente ordenado, e sendo esses dois aspectos anteriores sendo muito claros no canto gregoriano, o canto gregoriano ele tem uma summa beleza, uma beleza que é objetiva. Então, São Pio X, no motu próprio Tra le solitudine, quando ele vai falar sobre a música sacra, ele diz que o canto gregoriano ele é o canto supremo para a liturgia, né, justamente por causa da sua santidade, e no segundo aspecto, por causa da sua beleza. E São Pio X vai dizer que dessas duas características, a sua santidade e a sua beleza, deriva uma terceira característica quase que espontaneamente, que é a universalidade. Ou seja, aquilo que é santo, era santo ontem, vai ser santo hoje, vai ser santo até o fim dos tempos. Aquilo que era belo ontem, continua sendo belo hoje e será belo até o fim dos tempos. Então, como essas duas características, santidade e beleza, são objetivas, e o canto gregoriano as possui num grau eminente, né, então isso faz com que o canto gregoriano seja um canto universal. E por isso, então, para uma liturgia também, que é o culto de um Deus que não muda, né, Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, nada mais próprio do que o canto gregoriano. Então, o canto gregoriano ele é essa oração cantada da igreja. Ele é muito mais do que uma arte.
Ele não é só um tipo de canto. Ele é muito mais do que um patrimônio, do que algo, enfim, de museu que a igreja tem, que a igreja conserva simplesmente porque é algo histórico. Não, o canto gregoriano não é só uma arte, ele não é só um patrimônio. Ele é de fato uma oração cantada da igreja. E a função do canto gregoriano é o tempo todo de servir o texto. Então, quando a gente pega um texto litúrgico, por exemplo, se eu pego o texto do ofertório da Epifania, a gente celebrou recentemente a Epifania agora no dia 6 de janeiro. O ofertório lá, Reges Tarsis, quer dizer, os reis de Tarso e das ilhas lhe oferecem presentes. Esse é o texto do ofertório que a igreja escolheu para a Epifania. O que o canto gregoriano vai fazer? O canto gregoriano ele não vai simplesmente ornamentar esse texto. O canto gregoriano ele vai ser uma espécie de patrologia musical. Ele vai comentar o texto litúrgico. Então, quando a gente pega, por exemplo, essa primeira frase, Reges Tarsis, a melodia é a seguinte: Reges Tarsis. Veja, a gente tem uma mesma nota que se repete 7 vezes. Reges Tarsis. E por que isso acontece no canto gregoriano? É um detalhe aleatório que o compositor foi lá e colocou? Não, porque a igreja está comentando o texto litúrgico. A gente sabe que Tarso, nessa época, né, então que esse canto foi composto, era considerado como que o fim do mundo. Era considerado o local mais distante. Então, quando a igreja diz que os reis vêm de Tarso para oferecer presentes, né, então a igreja está dizendo que eles vêm de muito longe. E essas notas repetidas, então, nesse ofertório da Epifania, vão destacar justamente essa longa distância que os reis percorrem até chegar ao menino Jesus. Então, essa nota que se repete várias vezes é como um eco da voz do Cristo que se manifesta, justamente a Epifania é a festa da manifestação do Senhor, e então a voz do Cristo ela se manifesta e ela alcança até aqueles povos que estão mais distantes. Essa repercussão vai manifestar também essa longa viagem que os reis fazem até chegar ao menino Jesus. Eu poderia dar vários exemplos aqui do repertório gregoriano. Se a gente observa, por exemplo, o introito da missa da Ascensão do Senhor ao céu. O texto do introito vai dizer o seguinte: Viri Galilei, quid admirabini aspicientes in celum. Quer dizer, ó homens da Galileia, o que admirais olhando para o céu? E o que a igreja então faz nesse introito da festa da Ascensão? As notas vão subindo progressivamente, acompanhando o movimento da cabeça dos apóstolos que olham o Cristo subindo ao céu. Então a gente vai ter uma melodia que faz o seguinte: Viri Galilei. Então, quando a cabeça dos apóstolos paira lá no céu, olhando para o Cristo, a gente vai ter notas que se mantêm no agudo da pauta. Quid admiramini. Quer dizer, ó homens da Galileia, o que vocês estão admirando lá em cima? E as notas, então, permanecem na região mais aguda. Se a gente pega o introito da missa da meia-noite do Natal, por exemplo, Dominus dixit ad me. Quer dizer, o Senhor me disse, tu és o meu filho e hoje eu te gerei. Quem canta esse introito é o menino Jesus. O menino Jesus que acaba de nascer ali na missa da meia-noite do Natal. Então, o menino Jesus ele vai cantar esse diálogo eterno que ele teve com o seu pai. O Senhor me disse, tu és o meu filho e hoje eu te gerei. E a igreja, então, para manifestar essa voz do menino Jesus que acaba de nascer e está cantando, o que a igreja faz? Ela coloca, então, uma sucessão de terças, que são intervalos musicais bem pequenos e repetitivos, e a igreja coloca, então, fazendo Dominus dixit ad me, refa, 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 do, mi, ré. Uma sucessão de terças cantadas bem rapidamente, indicando justamente essa agilidade da criancinha que acaba de nascer, que se mexe, mas que não se mexe com movimentos muito bruscos, porque é uma criança que acaba de nascer. Então a gente não vai ver aí, por exemplo, intervalos de quarta ou de quinta, a gente vai ver intervalos musicais bastante reduzidos, porque é uma criancinha que está cantando esse introito. Então vejam que o canto gregoriano ele é uma verdadeira exegese musical. A igreja comenta os textos que são utilizados na liturgia através das notas. Isso é muito admirável, né? Por isso Dom Gajar ele chegava a dizer que as melodias gregorianas elas foram escritas de joelhos, porque eram monges então que estavam ali sentados nas suas celas muitas vezes contemplando aquele texto litúrgico pensando, meditando e tentando entender o que a igreja queria expressar através daquele texto. E aí então as notas eram meticulosamente escolhidas, né, para expressar aquilo que a igreja entende sobre aquele texto. Então essa riqueza do canto gregoriano, né, como eu disse, né, São Pio X ele lista 3 notas dessa supremacia do canto gregoriano: a sua santidade, a sua beleza e a sua universalidade. E além disso a gente poderia ainda
citar vários outros exemplos de como o canto gregoriano é esse canto próprio para a liturgia, o canto mais santo e mais perfeito, então, para a ação litúrgica. Quando a gente olha toda essa riqueza do canto gregoriano, toda essa beleza, essa grandeza, a gente pode se perguntar, mas por que então houve esse abandono generalizado do canto gregoriano? Por que ele deixou de ser utilizado na liturgia, já que ele era um canto tão rico, tão belo, né? E, infelizmente, a gente não tem uma outra resposta para tal pergunta, senão que o abandono do canto gregoriano reflete o abandono da verdadeira doutrina sobre o santo sacrifício da missa por parte de uma esmagadora maioria da hierarquia da igreja. Então, a gente sabe que a liturgia ela é o culto público e solene, né, da igreja, em que os ministros da igreja agem na pessoa de Cristo para poder cultuar a Deus Pai, né? E então, a doutrina da igreja sobre o santo sacrifício da missa sempre foi uma doutrina muito clara. A missa é a coisa mais augusta que acontece nesse mundo, né? E ali Nosso Senhor se torna realmente presente sob as espécies de pão e vinho através da ação do sacerdote, que é um ministro de Cristo e da igreja. Eu queria citar aqui para vocês o que a 22ª sessão do Concílio de Trento fala sobre a missa. Essa sessão do Concílio de Trento ela é importantíssima, ela vai descrever, né, aí a natureza da missa e do Santo Sacramento da Eucaristia. E vejam que a sessão 22 do Concílio de Trento diz sobre a missa. A missa é um verdadeiro sacrifício visível e não uma representação simbólica. Jesus Cristo, nosso Senhor, declarando-se sacerdote perpétuo segundo a ordem de Melquisedeque, ofereceu a Deus Pai o seu corpo e sangue sob as espécies do pão e do vinho, e sob essas mesmas espécies entregou o corpo e sangue aos apóstolos, que então constituíam os sacerdotes do Novo Testamento, para que o recebessem, mandando-lhes e aos seus sucessores que fizessem a mesma oblação. Fazei isto em memória de mim, como a Igreja Católica sempre entendeu e ensinou. Ou seja, o Concílio de Trento deixa claro aqui que na missa ocorre a transubstanciação, que ali Jesus Cristo está presente, vive verdadeiramente, né, realmente, sob as espécies de pão e vinho, e que tudo isso acontece por meio de um sacerdote, que é um ministro de Cristo e que age na pessoa de Cristo. Toda a doutrina católica sobre a missa está muito bem expressa na seção 22 do Concílio de Trento. Essa definição é clara, ela é inequívoca, católica. E se a missa ela é esse culto público e solene, era necessário para esse culto público e solene um canto que acompanhasse justamente essa função sagrada. Se a missa é tudo isso, era necessário um canto que fosse totalmente diferente dos cantos que a gente ouve por aí na rua. Porque a missa não é qualquer coisa que acontece por aí na rua. A missa é algo muito solene. Então era necessário um canto que acompanhasse essa solenidade. E daí então, juntamente com o rito romano tradicional, conforme o rito romano tradicional foi sendo forjado, o canto gregoriano também foi sendo forjado. A gente vê, por exemplo, que nas catacumbas, né, a liturgia ainda era bastante primitiva, né, não havia tantos elementos como a liturgia, o esplendor progressivo que a liturgia vai adquirindo ao longo dos séculos, mas a gente sabe que ali já nas catacumbas a gente tinha esse canto inspirado no canto judaico. Conforme a liturgia vai assumindo um esplendor progressivo, então, sobretudo a partir do fim das perseguições com o Edito de Constantino em 313, a gente passa a ter uma liturgia basilical nas grandes basílicas, e então vão surgir cantos gregorianos para poder acompanhar essas funções sagradas. Então, por exemplo, nas catacumbas não havia um canto de entrada, não havia um introito, porque muito provavelmente nem havia uma procissão de entrada. Mas, no entanto, quando a liturgia começa a se tornar basilical, todo mundo começa então a celebrar a liturgia nas grandes basílicas de Roma, surge a necessidade de cantos para poder acompanhar esses momentos da Santa Missa. E então, conforme a missa vai se desenvolvendo, o canto gregoriano vai se desenvolvendo juntamente com essa missa. Daí a conexão profunda que existe entre o canto gregoriano e o rito romano tradicional, porque conforme um foi se desenvolvendo, o outro foi se desenvolvendo também. A gente sabe, inclusive, que a maior parte do repertório gregoriano, que a gente chama de fundo autêntico, ou repertório primitivo do canto gregoriano, já estava definido até o século VI. Por que isso? Porque a partir do século VII, a Vulgata se torna a versão oficial da Igreja Católica, da Sagrada Escritura. Então, a Vulgata, que é a tradução da Sagrada Escritura feita por São Jerônimo,
a partir do século VII, ela passa a ser a versão oficial da Igreja Católica. Porém, a maior parte dos cantos gregorianos utiliza o texto das chamadas Vetus Latina, que são as traduções anteriores ao século VII. Ou seja, se esses cantos gregorianos tivessem sido compostos após o século VII, obrigatoriamente eles utilizariam o texto da Vulgata, que já era então a versão oficial da Igreja Católica. Como eles não utilizam o texto da Vulgata, mas ao contrário utilizam a Vetus Latina, a gente sabe então que a maior parte desse repertório autêntico, o fundo primitivo do canto gregoriano, já estava definido até o século VI. Então, conforme a missa foi se desenvolvendo, o canto gregoriano foi se desenvolvendo, mas sempre então com essa mesma sacralidade correspondente àquilo que a Igreja acredita que é a Santa Missa. Se a Santa Missa é esse culto público, solene, em que Cristo se faz presente realmente, verdadeiramente, através do sacerdote, era necessário um canto que fosse correspondente a isso. Mas o que aconteceu, então, após o Concílio Vaticano II? A gente está analisando, nesse momento, o porquê dessa mudança, porquê do abandono do canto gregoriano. Então, em dezembro de 1963, o Concílio Vaticano II promulgou a Constituição sobre a Sagrada Liturgia, a Sacrosanctum Concilium. A Constituição sobre a Liturgia, no número 116, vai afirmar solenemente que o canto gregoriano é o canto próprio da Igreja Romana e que ele deve ter o primeiro lugar nos ofícios litúrgicos. Porém, o Concílio Vaticano II, como muitos já sabem, o concílio ele apresenta uma série de ambiguidades. E no mesmo documento, então, em que o Concílio Vaticano II fala que o canto gregoriano deve ter o primeiro lugar na liturgia, o mesmo concílio, no mesmo documento, vai dizer no número 36 o seguinte: dado, porém, que não raramente o uso da língua vulgar pode revestir-se de grande utilidade para o povo, quer na administração dos sacramentos, quer em outras partes da liturgia, poderá conceder-se à língua vernácula lugar mais amplo. E logo depois o concílio vai dizer: pertence à competente autoridade eclesiástica decidir acerca do uso e extensão da língua vernácula. Ou seja, o mesmo concílio que fala o canto gregoriano tem que ter o primeiro lugar, deve ter a primazia nos ritos litúrgicos, ele fala, mas o vernáculo pode passar a ter um lugar mais amplo. Então, a gente tem aí uma ambiguidade que vai causar justamente essa confusão geral que começou a acontecer nas nossas paróquias alguns anos depois. Monsenhor Brunero Gherardini, um grande teólogo de Roma, ele vai dizer que o documento do concílio sobre a liturgia, ele é muito mais do que uma porta aberta para todas as inovações que aconteceram, ele é uma porta escancarada, porque no momento em que ele diz que a tradição tem que ser mantida, mas ao mesmo tempo ele concede aos bispos o poder de modificar muitas coisas nas suas dioceses. E a gente sabe que grande parte dos bispos, então, que estavam no Concílio Vaticano II, tinham uma mentalidade bastante progressista, eles vão chegar nas suas dioceses e vão fazer todas as mudanças que eles quiseram. Então, o Concílio Vaticano II teve sim um papel preponderante nessa mudança, nesse abandono do canto gregoriano, embora o texto reafirme que o canto gregoriano é o canto da Igreja, e pouco tempo depois a gente vai ver essas mudanças serem endossadas pelo próprio Papa. Então, em 7 de março de 1965, o Papa Paulo VI vai declarar a uma multidão de fiéis reunidos na Praça de São Pedro o seguinte: é um sacrifício da Igreja renunciar ao latim, língua sagrada, bela, expressiva e elegante. Ela sacrificou séculos de tradição e de unidade da língua. Um ano e meio depois, em 26 de novembro de 1969, quando Paulo VI vai apresentar o novo rito da missa, ele afirma o seguinte: não é mais o latim, mas o vernáculo a principal língua da missa. Para quem conhece a beleza, o poder do latim, sua capacidade de expressar coisas sagradas, certamente será um grande sacrifício vê-lo substituído pelo vernáculo. Perdemos a língua dos séculos cristãos. Perdemos, assim, em grande parte, essa admirável e incomparável riqueza artística e espiritual que é o canto gregoriano. O que você subentende disso aqui, né? Ele está falando que foi péssimo, que a gente perdeu tudo isso, que é trágico, que é horrível, então você subentende que logo depois ele vai dizer: então vamos revogar essa lei e vamos voltar ao canto gregoriano e ao latim. E o que ele faz? Só completando Paulo VI, obviamente, temos razão de nos sentirmos arrependidos e perplexos. Então, a gente está arrependido, a gente está perplexo, e Paulo VI vai completar. No entanto, a compreensão da oração é mais valiosa do que os antigos vestidos de seda e a elegância real com a qual estava vestida.
Mais preciosa é a participação do povo de hoje, que quer que se fale claramente, de maneira inteligível, que se possa traduzir em sua linguagem profana. A gente vê aqui uma enorme confusão mental, né? Em primeiro lugar, porque a liturgia não é um ensinamento dirigido ao povo. A liturgia, ela é o culto dirigido a Deus. Uma coisa é o catecismo, outra coisa totalmente diferente é a liturgia. Então, o povo, ele não deve ir à missa para que a gente fale claramente a eles, mas sim para que o povo possa louvar a Deus da maneira mais bela possível. Então, o lema de São Pio X, a máxima litúrgica de São Pio X, era rezar a Deus na beleza. E quanta razão São Pio X tinha? Essa é uma das acusações que os cardeais Ottaviani e Batti vão fazer ao Papa Paulo VI no famosíssimo Breve Exame Crítico do Novus Ordo Missae. Eu recomendo, inclusive, que todos vocês leiam o Breve Exame Crítico, se alguém ainda não leu, né? De repente pode até deixar o PDF no link do vídeo. Mas essa é uma das acusações que foi feita pelos cardeais Ottaviani e Batti ao Papa Paulo VI. O povo cristão, ele queria conhecer melhor os verdadeiros tesouros dessa imutável liturgia. O povo cristão, quando ele pedia para conhecer melhor a liturgia, para compreender melhor a liturgia, eles queriam compreender melhor justamente a liturgia tradicional, que era uma liturgia muito rica, e não ver essa liturgia totalmente modificada e rebaixada ao nível do homem, que foi o que aconteceu justamente então após aí o ano de 1969, né? Então, em nome de um desejo do povo de compreender a liturgia, eles alteraram a liturgia que o povo queria compreender. E então, isso foi realmente muito trágico, né? Porque o canto gregoriano, como Paulo VI muito bem disse, né? Com certeza nós perderemos essa admirável e incomparável riqueza artística e espiritual que é o canto gregoriano. Ou seja, isso que acontece hoje nas nossas paróquias, né? Essas músicas pop sendo cantadas na liturgia, toda essa abominação litúrgica que a gente vê, era algo que quando o Papa Paulo VI promulgou o rito novo da missa, ele já sabia que ia acontecer, ele já descreveu que isso ia acontecer, e mesmo assim ele manteve essa mudança, né? Então, de fato, se a gente quiser buscar a causa dessa ruptura tão grande que houve, né, de fato, então, de a gente ter um abandono generalizado do canto gregoriano e adotar, dentro da liturgia, né, músicas que são totalmente indignas do culto divino, em última instância, a causa disso é, de fato, então, o texto, né, do documento conciliar, a Sacrosanctum Concilium, e logo depois as mudanças que foram feitas, então, pela reforma litúrgica. A gente viu agora há pouco, né, que a definição de missa que foi dada pelo Concílio de Trento, ou seja, que a missa ela é o sacrifício de Cristo presentificado no altar, né, em que o sacerdote, agindo na pessoa de Cristo, ele vai fazer então com que o corpo e sangue, que o pão e vinho, né, se tornem corpo e sangue de Cristo, mantendo somente as espécies de pão e vinho. E o que mais nos assusta é que, quando foi publicado o novo rito da missa, uma definição assustadora e quase herética foi dada sobre a missa, na Instrução Geral do Missal Romano, no número 7. Então, junto com o novo rito da missa, foi publicado uma espécie de manual do novo rito da missa, explicando, né, o que a igreja entendia sobre aquele novo rito que ia ser publicado. E então, ao definir a missa, no número 7 da Instrução Geral do Missal Romano, a instrução vai dizer o seguinte: prestem bem atenção nessa definição. A ceia do Senhor, ou missa, é a sagrada sinaxe ou assembleia do povo de Deus, congregado sob a presidência do sacerdote, para celebrar o memorial do Senhor. A esta assembleia local da Santa Igreja se aplica eminentemente aquela promessa de Cristo: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Vejam só, a gente não vê aqui nessa definição nenhum elemento dogmático que é necessário para definir a missa. Nenhuma menção à transubstanciação, nenhuma menção ao sacerdócio hierárquico. A gente vê aqui, então, uma definição de missa que fala que a missa ela é a assembleia do povo de Deus congregado sob a presidência do sacerdote, termo que seria plenamente aceitável para Lutero. Porque para Lutero, o presbítero nada mais era do que um presidente de uma congregação, e não alguém que age na pessoa de Cristo, né? Para piorar, logo depois, essa definição vai comparar a presença real de Cristo na Santíssima Eucaristia com uma presença meramente espiritual,
quando diz que a esta Assembleia Local da Santa Igreja se aplica eminentemente a promessa de Cristo, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Mas calma aí, essa presença, quando Cristo fala dessa presença, ele está falando da sua presença espiritual, no meio daqueles que rezam. A presença que acontece na missa de Cristo é uma presença muito diferente, é uma presença real e sacramental, tão vivo quanto ele está no céu. Então, essa definição de missa, ela levantou inúmeras críticas, ela foi violentamente criticada por inúmeros prelados da Santa Igreja. O primeiro bispo a fazer isso, a criticar essa definição de missa, foi o grande bispo brasileiro Dom Antônio de Castro Maier, então bispo de Campos, que enviou uma carta ao Papa Paulo VI, dizendo que essa definição de missa e o rito que a acompanhava era péssima, né? E então que a simples catequese não conseguiria contrabalançar isso, porque os fiéis indo a cada semana numa liturgia que não manifestava de forma clara a presença real de Cristo, que tratava com falta de zelo, com falta de cuidado, os santos mistérios, então que a simples catequese não conseguiria contrabalançar isso. Então, logo depois de Dom Antônio de Castro Maia, muitos outros bispos, cardeais, escreveram ao Papa reclamando, né, e pedindo que isso fosse corrigido. Entre eles, os cardeais Ottaviano e Batti, como eu disse, que escreveram aí o breve exame crítico do Novus Ordo Missae. Vou ler aqui um pequeno comentário dos dois cardeais a respeito dessa definição da missa. Na Instrução Geral do Missal Romano, a definição da missa foi reduzida à definição de uma ceia. E essa mentalidade reaparece continuamente nos números 8, 48, 55 e 56. Essa ceia é, além disso, caracterizada como uma assembleia, celebrada como memorial do Senhor, que recorda o que ele fez na Quinta-feira Santa. Nada disso implica, por mais mínimo que seja, nem a presença real, nem a realidade do sacrifício, nem o caráter sacramental do sacerdote que consagra, nem o valor intrínseco do sacrifício eucarístico, independente da presença da Assembleia. Porque se você define que a missa ela é a Assembleia, a sinaxe reunida sob a presença do sacerdote, e se não tem Assembleia, então não tem missa? O padre não pode mais celebrar a missa sozinho, por exemplo? Porque se não tem Assembleia, não tem missa. Né? Então, essa definição ela é grave. Né? E os cardeais vão dizer que a omissão desses elementos dogmáticos ela é forçosamente voluntária. E uma tal omissão voluntária significa, de fato, a superação desses elementos e, na prática, a sua negação. Então, é muito importante relembrar que, em 1794, o Papa Pio VI, ele condenou o sínodo de Pistoia, né, um sínodo de bispos jansenistas na cidade de Pistoia, e uma das proposições desse sínodo, ao falar sobre a missa, ela foi condenada pelo Papa Pio VI na bula Auctorem Fidei, simplesmente porque não citava a palavra transubstanciação. Ao definir a missa, esses bispos não falaram sobre a transubstanciação, e o Papa Pio VI condenou essa proposição como herética. O que Pio VI diria, então, a respeito dessa definição de missa que acompanhava o novo rito da missa, quando ele foi publicado em 1969? Porque aqui não tem nenhum elemento dogmático. Nada do que a Igreja acredita, como a gente viu, né, ali na 22ª sessão do Concílio de Trento. E por isso, então, os cardeais Ottaviano e Batti eles vão dizer no breve exame crítico que o novo rito da missa ele se afasta tanto no conjunto como no detalhe da 22ª sessão do Concílio de Trento, ou seja, daquilo que a Igreja acredita sobre a Santa Missa. Né? Então, de fato, essa definição ela foi muito trágica. Monsieur Lefebvre ele falava muito bem que a gente não pode escolher uma definição de missa do mesmo jeito que a gente escolhe um time de futebol ou um partido político. Né? Então, de fato, se a missa não é mais o sacrifício de Nosso Senhor, né, solene, realizado nos altares, se a missa virou apenas uma ceia, a gente compreende então por que o altar foi substituído em muitos lugares por uma mesa. A gente compreende porque o padre ele não se volta mais para o altar, mas ele se volta para os fiéis, porque ninguém preside uma refeição virado de costas para os fiéis, né, para aqueles que participam da refeição. E, em última instância, a gente compreende também por que o canto gregoriano foi abandonado da liturgia. Porque se a missa é uma ceia, uma refeição da comunidade reunida, em que todo mundo tem que ali estar junto e participar e cantar junto, então é óbvio que a música litúrgica ela tem que ser substituída por uma música utilitarista, uma música simples, facinha, que todo mundo cante ali junto e então o canto gregoriano, com toda a sua beleza, sua riqueza espiritual e artística, é natural que ele fosse abandonado e abolido da maior parte das nossas paróquias. Né? Então, uma nova concepção sobre a missa acompanha também um novo repertório musical. E foi exatamente isso que aconteceu.
Então, embora muitos tentem salvar, né, o texto conciliar nesse sentido, dizendo que o texto deixa muito claro que o canto gregoriano tem que ter o primeiro lugar na liturgia, o fato de o texto dar muita permissão aos bispos para que eles implantem o vernáculo nas suas dioceses, e sobretudo depois, então, Paulo VI, né, dizendo que o latim, nós faríamos o sacrifício do latim e do canto gregoriano em nome de uma participação do povo, né, vale a pena a gente se perguntar, será realmente que as pessoas hoje participam da missa? Será que as pessoas, os nossos fiéis nas paróquias, entendem o que é a missa? Se a gente fizer uma enquete nas paróquias atuais e perguntar para as pessoas o que é a missa, será que realmente elas participam da missa? Será que elas realmente compreendem o que a igreja entende a respeito do santo sacrifício? Né? Então, de fato, a gente vê que o canto gregoriano era uma riqueza, é uma riqueza, né, incomparável. O próprio Papa Paulo VI reconhece isso, mas essa nova mentalidade que cercou, enfim, as autoridades no momento em que o novo rito da missa foi promulgado, acabou então gerando esse abandono generalizado do canto gregoriano. Um ano depois, em 1970, um ano depois dessas violentas críticas que foram feitas a esse número 7 da Institutio Generalis, a essa definição da missa, então em 1970, Paulo VI vai lá e ele faz uma segunda edição da Institutio Generalis e ele altera então esse número 7, acrescentando alguns elementos dogmáticos. Então, ao invés de dizer que o padre ele é simplesmente o presidente da Assembleia, vai dizer então que o sacerdote ele preside a Assembleia atuando na pessoa de Cristo. Vai dizer que a missa é o memorial do Senhor ou sacrifício eucarístico, ou seja, vai ter algumas pequenas mudanças ali no texto, porém, nada foi alterado no novo rito. Então, embora a gente tinha... eu posso dar um exemplo aqui de uma geladeira, por exemplo, que não funciona. E você tem uma geladeira que não funciona com um manual de geladeira que é horrível, que não explica nada. E aí você pega e troca o manual. Isso vai fazer com que a geladeira funcione? Evidentemente não. Então é o mesmo caso, a gente tinha um rito que tem uma série de ambiguidades, que manifesta o tempo todo essa mentalidade de que a missa é uma ceia, né? E ao invés de então modificar aquilo no rito que era ambíguo, que era vago, para tornar o rito mais claro, e então manifestar realmente essa sacralidade, né, de um sacrifício, e que é o padre, na pessoa de Cristo, que oferece esse sacrifício, ao invés disso eles simplesmente vão lá e mexem na definição da missa. Mas isso não resolve o problema, né? Assim como mudar o manual da geladeira não vai fazer com que a geladeira passe a ser boa, né? Então, há um sério problema aí. Poderia citar muitas orações aqui, por exemplo, da missa tradicional, não é o foco total da aula de hoje, mas só para um exemplo de uma oração da missa tradicional para que isso fique muito claro, né, para todo mundo que nos assiste, porque talvez nem todos que nos assistem conheçam, né, profundamente as orações do rito romano tradicional. Vamos falar sobre a primeira oração do ofertório. Então, na missa tradicional, quando o padre oferece, né, ali a hóstia na patena, a primeira oração do ofertório tradicional é a oração Suscipe Sancte Pater. E o padre, então, tomando aquela hóstia nas mãos, ele vai dizer Suscipe Sancte Pater, omnipotens eterni Deus, anque immaculatam hostiam. Quer dizer, recebei, Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, esta hóstia imaculada. Quer dizer, o padre ele não trata ali aquela hóstia como um mero pedaço de pão. O padre, já no ofertório da missa tradicional, ele trata aquela hóstia como uma hóstia imaculada, ou seja, é o Cristo. Por que hóstia imaculada se naquele momento ainda é só um pão? Porque, na verdade, o que o padre oferece já no começo do ofertório da missa tradicional já é o Cristo. Ele oferece o Cristo que vai ser, vai ser tornado presente daqui a pouco na consagração. Mas já no começo do ofertório da missa tradicional, o padre oferece o Cristo, a hóstia imaculada. A oração continua. Quam ego indignius famulus tuos, ofero tibi Deo meu vivo et vero. Quer dizer, que eu, vosso indigno servo, vos ofereço, meu Deus vivo e verdadeiro. Ou seja, é o padre, ele, ministro de Cristo, que oferece essa hóstia imaculada que vai se tornar o Cristo. Então, já no começo do ofertório da missa tradicional, a gente já tem ali a doutrina do sacerdócio hierárquico, porque é o padre que oferece. O padre oferece o Cristo que vai se fazer presente, e logo depois o padre vai falar que esse sacrifício vai ser aplicado para todos os fiéis vivos e defuntos, ou seja, a missa é um sacrifício propiciatório. Tudo está ali, na primeira oração do ofertório tradicional. No rito novo da missa, o que essa oração virou? Bendito sejais, Senhor, pelo pão fruto da terra e do trabalho do homem,
ou seja, já não é mais a hóstia imaculada, bendito sejais, Senhor, pelo pão, fruto da terra e do trabalho do homem, que nós vos oferecemos. Nós quem? Nós, o Padre, ministro de Cristo, ou nós, a Assembleia reunida? Então, que nós vos oferecemos e que vai se tornar para nós pão da vida. Mas pão da vida, que um pão que eu vou na padaria e como um pão lá para me alimentar, pode ser um pão que me dá a vida. Então, expressões totalmente vagas, ambíguas, sem clareza nenhuma doutrinária. Então, essa nova mentalidade, né, a respeito da missa, de que a missa é uma ceia, o encontro da Assembleia Reunida, a gente vê isso, então, o tempo todo no novo rito da missa. E é evidente, então, que o canto gregoriano seria incompatível com esse tipo de mentalidade. E por isso, então, o canto gregoriano vai ser abandonado em nome dessa participação popular. Porque se a missa é só um encontro da comunidade reunida, o povo tem que participar, o povo tem que cantar, o povo tem que fazer, o povo tem que isso, o povo tem que aquilo. Né? Então, infelizmente, a gente viu esse abandono progressivo do canto gregoriano e foram drásticas as consequências dessa abolição. Monsenhor Brunero Gherardini vai dizer o seguinte, que a substituição do latim e do canto gregoriano pelo vernáculo e por canções tolas e até mesmo heréticas pretendeu privilegiar o homem, mas ao invés de elevá-lo mediante o sagrado rito ao nível do divino, ou seja, ao invés de elevar o homem às coisas divinas através dos ritos, ao contrário, rebaixou os ritos ao nível do homem. Então, a primeira consequência drástica desse abandono do canto gregoriano foi, em primeiro lugar, como a gente viu, o abandono de uma tradição artística e musical mais que milenar, que conectava os católicos àquilo que os santos cantaram por gerações, né? A gente estava agora há pouco jogando o jogo das questões disputadas ali que o Centro Dom Bosco lançou, e uma das perguntas do jogo lá era sobre a festa da Candelária, né? Em qual dia se celebra a festa da Candelária? No dia 2 de fevereiro. E pensando nisso, né, na hora me veio à mente uma das músicas que se canta nessa festa, que é a antífona Lumen ad Revelationem Gentium, que então o coro canta enquanto o sacerdote distribui as velas, né, as candeias. Vejam, esse canto tão simples, tão belo gregoriano, é do século IV. Então são 1.600 anos em que os católicos de inúmeras gerações cantaram esse mesmo canto enquanto o sacerdote distribui as velas na festa da Candelária. É muito bonito. Se pensar que no dia 2 de fevereiro, quem tiver a graça de estar numa missa tradicional, ouvindo lá esse canto, Lumen ad revelationem gentium, et gloriam plebis tuae Israel. Esse é o refrão do canto, né? Então a gente vai estar conectado a 1.600 anos de católicos que cantaram isso. Então, a primeira consequência drástica do abandono do canto gregoriano é esse abandono dessa tradição artística e musical que é a tradição católica, né? Foi aí essa tradição que foi sendo desenvolvida juntamente com a liturgia católica. E hoje, ao contrário, cada grupinho vai ter o seu jeito de rezar e de cantar. Então, totalmente desconectado da forma como a igreja sempre rezou e cantou. Então, a música litúrgica, infelizmente, nas nossas paróquias hoje em dia, ela já não é mais regida por princípios universais, né? Ao contrário, ela depende do gosto musical de cada um. Daí, as duras palavras do cardeal Ratzinger, ao dizer que a beleza gratuita foi expulsa do interior da igreja, sendo substituída por uma submissão exclusiva ao utilitário. Mais uma vez o cardeal Ratzinger. A tíbia liturgia pós-conciliar nos causa um frio, ou simplesmente um tédio provocado pelo seu gosto pelo banal, sua mediocridade artística. Então essa é a primeira consequência, de fato, do abandono do canto gregoriano, que é o abandono, de fato, de uma tradição artística e espiritual muito bela. Mozart louvou o canto gregoriano. O que ele diria das músicas que são cantadas hoje em dia em nossas paróquias, né? No segundo aspecto, a segunda consequência drástica do abandono do canto gregoriano foi uma diminuição nas almas da capacidade de silenciar. O canto gregoriano, embora ele seja música, ele favorece o silêncio. Isso pode ser paradoxal, pode parecer paradoxal, mas, de fato, o canto gregoriano ele favorece essa atitude de alma, que é a mesma atitude de alma que a gente tem quando a gente está no silêncio, que é a atitude de uma contemplação profunda. Quando a gente entra na belíssima igreja da Candelária, aqui no centro do Rio, a gente vê uma escultura de um anjo
que segura o púlpito, o anjo sustentando o púlpito, e nas mãos do anjo está escrita uma frase que é a seguinte: Inclina aurem tuam et suscipe verba intellectus, quer dizer, inclina o teu ouvido e recebe a palavra da inteligência. E de fato a gente pode aplicar essas palavras ao canto gregoriano, porque a gente precisa inclinar a orelha do nosso coração para poder escutar esse canto dos anjos. Então, como a gente viu, a igreja no canto gregoriano ela tem uma verdadeira mensagem a transmitir, não são só notas ornamentais. E para poder entender essa mensagem que a igreja quer transmitir, a gente precisa do silêncio. Então, as músicas que a gente vê hoje em dia por aí, elas mais atrapalham do que favorecem o silêncio. O cardeal Robert Sarah, ele vai dizer o seguinte: com efeito, o canto gregoriano nasce do silêncio e conduz ao silêncio. O canto litúrgico existe para nos fazer rezar e apaziguar o tumulto interior das nossas paixões. Se o silêncio da alma humana é rompido por um canto muito ritmado, estridente ou até dissonante, esse canto comporta-se como um verdadeiro agressor, que vem de repente com golpes de machado para rasgar esta alma e deixá-la dispersa, ofegante em pedaços. Tal é o sofrimento expresso por tantos fiéis no final de certas missas com estas palavras: escândalo, mal-estar, sofrimento, dessacralização, desrespeito. De fato, isso é uma verdadeira agressão, uma verdadeira intrusão, porque ao invés de a gente rezar na liturgia, ao invés de a gente então se unir a Deus, a gente acaba então se dispersando, né? É o que acontece então com o abandono do canto gregoriano. Então, a segunda consequência desse abandono do canto gregoriano é a diminuição nas almas dessa capacidade de silenciar. Já há tanto barulho no mundo aí fora, e quando a gente entra dentro da igreja, a gente encontra o mesmo barulho que a gente encontra do lado de fora, por que ir à igreja? Né? A gente pode se colocar essa pergunta também. A terceira consequência drástica do abandono do canto gregoriano foi a diminuição da eficácia das orações litúrgicas. Isso é muito importante, porque quando a gente pega os mesmos textos litúrgicos, mas a gente passa a cantar eles com qualquer melodia, uma melodia pop ou uma melodia, enfim, moderna, a gente então perde muito da eficácia dessas orações. O padre Chad Ripperger, que é um famoso exorcista americano da Fraternidade Sacerdotal São Pedro, ele vai dizer que o canto gregoriano tem um forte impacto sobre os demônios. A razão disso é que, em primeiro lugar, a maior parte do texto do canto gregoriano é tirado dos Salmos ou da Sagrada Escritura. Então, o próprio texto do canto gregoriano já é um texto repulsivo para o demônio. Mas no segundo aspecto, como a gente viu agora há pouco, o canto gregoriano ele se destaca pela sua santidade e pela sua beleza. Né? Santidade pela sua origem, porque foi o mesmo canto que Jesus Cristo e os apóstolos cantaram e que a igreja desenvolveu e transmitiu ao longo dos séculos, mas também por esses aspectos de ordem, de beleza, de clareza que ele tem. E a gente sabe que o demônio nada mais é do que o rei da desordem. Toda a ordem colocada por Deus, o demônio é contra essa ordem. Daí tantos ataques à mesma ordem natural, à família natural hoje em dia, porque o demônio quer destruir toda a ordem colocada por Deus na nossa natureza. E então, o canto gregoriano ele tem o poder de tornar esse conteúdo, esse texto, que já é solene, porque é da Sagrada Escritura em sua grande maioria, e além disso ele então vai tornar esse conteúdo mais solene através da sua beleza e da sua ordem. Então, imaginemos quanto ódio o inferno não tem da missa tradicional solene ou cantada, quando a gente vai numa missa tradicional cantada. Né? Porque ali tudo é perfeitamente ordenado, além das palavras serem sagradas, mas o canto faz com que essas palavras tenham uma eficácia ainda maior. Por isso Santo Agostinho diz que quem canta reza duas vezes, mas não é quem canta qualquer coisa. Quem canta o canto gregoriano, sim, reza duas vezes. Então, o abandono do canto gregoriano na liturgia também diminui a eficácia das próprias orações litúrgicas. Isso é algo que deve nos fazer refletir. E por fim, como última consequência, poderíamos citar várias aqui, mas é necessário citar aqui também como consequência drástica desse abandono do canto gregoriano, o grave prejuízo que isso causa para o próprio intelecto humano e depois para a consequente perda da fé de muitos. Porque o ser humano ele é um ser dotado de sensibilidade. Nós não somos como os anjos. Os anjos eles conhecem as coisas de forma instantânea, imediata e perfeita. Nós, homens, não. Nós conhecemos todas as coisas através dos sentidos. Santo Tomás de Aquino ele tem uma célebre frase em que ele diz que
nihil est in intellectu quod non prius fuerit in sensu. Quer dizer, não há nada na nossa inteligência que não tenha passado antes pelos sentidos. O homem conhece a realidade das coisas através dos sentidos. Ou seja, nós precisamos na liturgia de uma série de gestos, de sinais exteriores, de cerimônias e mesmo de um canto que favoreça nós atingirmos as coisas celestiais através dessas coisas inferiores. Nós precisamos, nós somos seres sensíveis. Sensíveis aqui não no sentido pejorativo do termo, mas sim no termo dotados de uma sensibilidade. Nós precisamos dessas cerimônias, desses gestos, né? Então, embora o essencial da Santa Missa seja a consagração, as palavras da consagração, imagina se o padre só subisse ao altar, rezasse as palavras da consagração e descesse do altar. Como é que a gente entenderia a grandeza do mistério que está acontecendo ali se o padre se contentasse com o essencial? Então, daí a importância justamente de todas essas orações, cerimônias, enfim, que circundam as palavras da consagração, porque elas vão nos ajudar a ter uma maior fé naquilo que está acontecendo. E o fruto que a gente vai tirar do santo sacrifício da missa, ele depende em grande parte desse rito que circunda, então, essa parte essencial da missa. Então, embora o essencial seja as palavras da consagração, os acidentes na missa, e entre esses acidentes a gente pode citar aqui o canto gregoriano, eles também são importantes. Quando eu falo de acidente aqui, são termos filosóficos, né, só para que todo mundo compreenda. A essência de algo é tudo aquilo que faz com que aquele ser seja aquilo, é indispensável para aquele ser. Se eu tiro a essência, aquele ser já deixou de ser o que ele é. Os acidentes são aqueles que, mesmo que seja natural ao ser, se eu perder isso, ele não faz com que eu deixe de ser aquilo que eu sou. Então, por exemplo, o braço em um homem, por exemplo. O braço é um acidente, porque eu posso tirar o meu braço, por exemplo, ou perder o meu braço, eu vou continuar sendo um homem, apesar de não ter um braço. Então, o braço não é essencial. Existem homens que nascem, por exemplo, sem os braços. Então, isso não faz com que o homem deixe de ser homem por causa disso. A saúde, por exemplo. A saúde é acidental. É óbvio que é muito melhor eu estar com saúde. Mas se eu não tenho saúde, isso é um acidente que não faz com que eu perca a minha essência. Eu não deixo de ser homem porque eu não tenho saúde. O mais importante ainda, a graça santificante. A graça santificante é um acidente. Mas ninguém vai dizer que é um acidente bobo. Porque se eu morrer sem a graça santificante, eu vou ser condenado ao inferno. Então a graça santificante não faz com que eu perca a minha essência. Eu ter ou não a graça santificante. Mas, se eu não tenho a graça santificante quando eu morro, eu vou para o inferno. Então ela é um acidente, mas é um acidente muito importante no organismo sobrenatural. Da mesma forma, na missa, embora o canto gregoriano, por exemplo, não seja, né, o centro da missa, não seja o essencial, porque inclusive pode ter uma missa rezada, né, sem cânticos, embora ele não seja a parte principal da missa, mas ele tem o seu valor incomensurável, justamente porque nós somos seres dotados de sensibilidade. Nós precisamos dessas cerimônias. Então a gente pode dizer que sim, a nova liturgia, né, com todas essas suas características, né, de simplificação das cerimônias, eliminação de grande parte das genuflexões, dos sinais da cruz, de tudo aquilo, mesmo de paramentos, né, com essa eliminação de todas as coisas que a gente vê, que a gente escuta, com a eliminação de tudo aquilo que é teoricamente acidental, como se não tivesse importância, e eles eliminaram tudo então por conta disso, mas a nova liturgia ela desconhece a natureza do homem, ou desconhece ou negligencia, porque ela não percebe o fato de que o homem ele é um ser dotado de sensibilidade e que é através desses acidentes que a gente então compreende melhor a essência do santo sacrifício da missa, que enfim, que são as palavras da consagração. Então, de fato, a pergunta que a gente pode se fazer, né, ao fim dessa conferência, tendo visto toda a riqueza que é o canto gregoriano, toda a beleza, né, a santidade desse canto, vendo então a mudança profunda que houve na mentalidade a respeito do que é o santo sacrifício da missa, do que é a participação das pessoas na Santa Missa, né? Porque Pio XII, na Mediator Dei, ele vai dizer que a verdadeira participação na missa é uma participação interior. Eu não preciso cantar, mexer a boca o tempo todo para participar da missa. Escutar um belo canto gregoriano, por exemplo, que eleva a minha alma e que me faz rezar e que me faz entender que eu estou diante de um mistério, de algo sagrado, isso é participar muito mais da missa do que eu estar lá cantando cantos, enfim,
conhecidos ali da época como a melodia pop, mas que depois passou ali o saio vazio da igreja. Então, de fato, a liturgia sendo despojada do canto sacro e começando a adotar essas músicas agitadas, sentimentalistas, de péssima qualidade, né, faz com que a nossa própria natureza humana seja negligenciada. E nessa tentativa de tudo fazer para atrair mais o homem, né, para que o homem pudesse compreender o que está acontecendo, para que o homem compreendesse o que é cantado, as pessoas terminaram por não compreender nada. Então basta ver que hoje a maioria dos católicos não sabe o que é a presença real, não sabe o que é a transubstanciação, não entende verdadeiramente o que é a missa, embora eles participem da missa, né, o que é um contrassenso. Então, após a gente ter visto essas tão graves consequências do abandono do canto gregoriano, como esse abandono de uma rica tradição musical e artística, essa diminuição da capacidade de silenciar, de contemplar, essa diminuição da vida interior, a diminuição da eficácia das orações, porque, como a gente viu, o canto gregoriano é muito eficaz, e esse próprio prejuízo intelectual e a perda da fé de tantas pessoas por conta de todas essas mudanças litúrgicas, as perguntas com as quais eu gostaria de encerrar essa aula são as seguintes. Deu certo? Os homens realmente foram atraídos para a igreja? As pessoas realmente participam hoje melhor da liturgia que outrora? Ou simplesmente elas deixaram de ir à igreja porque passaram a encontrar dentro da igreja a mesma coisa que encontravam fora, né? Daí a necessidade imperiosa de a gente retornar ao canto gregoriano, que, como dizia Dom Gajar, foi composto de joelhos. A necessidade de a gente voltar à liturgia tradicional, que foi forjada ao longo dos séculos com sabedoria e maestria pela igreja, e voltar a essa forma, então, como os cristãos sempre cantaram e rezaram. E assim a gente vai ver, como a gente já pode ver em muitos lugares, os frutos dessa restauração. Bom, muito obrigado.